Umar Nurmagomedov basicamente confirmou que o Islam fugiu do Ilia Topuria. Arman Tsarukyan vai ser o reserva do UFC 317 e, por fim, poderemos ter Charles do Bronx contra Max Holloway 2 ainda em 2025. Vamos falar sobre tudo isso no vídeo de hoje. Bom, pessoal, vocês acompanharam, vocês sabem que durante meses esse ano a gente viu uma verdadeira saga da subida de Ilia Topuria para a divisão dos leves. Inicialmente, a gente imaginava que ele enfrentaria o Islam Makhachev, afinal o Islam Makhachev até o dia de hoje é o campeão da categoria. Mas essa luta acabou não acontecendo porque o Islam também subiu de categoria e vai agora para os meio-médios, desafiar o campeão Jack Della Maddalena. Bom, a gente achava que era só isso, só que o Umar Nurmagomedov, primo do Khabib, que também perdeu para o Merab Dvalishvili, deu mais detalhes dos bastidores das negociações. E ele tentou dizer que o UFC meio que forçou o Islam Makhachev a enfrentar o Ilia Topuria, só que nessa afirmação ele tentou mostrar que o UFC tentou forçar o Islam a subir de categoria. Quando, na verdade, ele acabou revelando que o Islam fugiu do Ilia Topuria. Vou ler aqui o que ele falou. O Hunter Campbell veio até o Daguestão visitar o Islam. Ele voou até aqui, e nem sei se posso falar sobre isso. Mas o UFC queria que o Islam subisse. Eles queriam fazer o Topuria campeão dos leves. Não porque o Islam queria subir, mas porque eles querem que o Topuria seja campeão. O Islam não tinha intenção de abrir mão do cinturão. Ele queria lutar com 70 quilos. Basicamente, o Umar Nurmagomedov falou que o UFC tentou forçar o Islam a subir de categoria porque eles querem o Topuria como campeão e, no fim das contas, o Islam nem queria abrir mão do título. Bom, pessoal, mas tem uma solução muito simples pra isso. Você não quer subir de categoria e nem quer abrir mão do seu cinturão? Muito simples. Enfrenta o Ilia Topuria. Se você não queria subir de categoria pra início de conversa, por que simplesmente não enfrentou o Ilia Topuria? Não é que o UFC só queria que o Topuria fosse campeão dos leves. Eles queriam fazer Topuria contra Makhachev. Só que aí o Makhachev preferiu subir de categoria antes de enfrentar o Topuria. Em outras palavras, o Umar Nurmagomedov basicamente revelou que o Islam não quis lutar com o Topuria. Não quer abrir mão do cinturão e não quer subir de categoria? Enfrenta o cara. Porque aí ia ser ele. De um jeito ou de outro ia ser ele. Será que o Islam tava esperando enfrentar Justin Gaethje? Um cara que nem merece disputar o cinturão agora? Porque se ele não queria subir e não queria abrir mão do título, enfrenta o Topuria. Não tem porquê. Da mesma forma que o John Jones não quer enfrentar o Tom Aspinall, eu acho que o Islam Makhachev fez um cálculo de risco. Ele viu que o buraco era mais fundo, que o casamento de estilos com o Topuria poderia ser prejudicial pra ele. E aí aproveitou o embalo que o Belal Muhammad tinha perdido o cinturão e acabou subindo de categoria. Enfim, tudo isso poderia ter sido evitado se a luta tivesse acontecido. E o Arman Tsarukyan, hein, pessoal, que tá perdidaço nessa situação do peso leve. Porque era pra ele ter disputado o cinturão no início do ano, não conseguiu porque se lesionou, agora é Topuria e Charles que vão disputar esse título, e ele ficou lá chupando o dedo. Acontece que os outros tops da categoria, Holloway e Poirier, vão se enfrentar, Gaethje tá achando que merece um title shot, então não quer lutar com ninguém, a menos que vale a pena, ou seja, o cinturão, e o Tsarukyan ficou lá chupando o dedo. Só que agora, em um comentário no Instagram, perguntaram a ele quando que ele vai voltar a lutar e quais são seus planos pro futuro, e basicamente ele revelou que é o reserva para o UFC 317. Se Topuria ou Charles se lesionarem, o Arman Tsarukyan entra na disputa. Assim, eu espero que os serviços do Tsarukyan não sejam necessários, obviamente. Assim, não tem muito mais o que ele fazer, é isso mesmo. Porque, como eu falei, o Gaethje não vai querer lutar contra o Tsarukyan. Eu imagino, inclusive, que já devem ter tentado fazer essa luta, mas acho que o Gaethje recusou. Tem ainda o Paddy Pimblett subindo, só que eu acho que o Paddy tá querendo a luta com o Gaethje. Vamos ver se o americano aceita. Dessa forma, na minha opinião, só sobra uma luta para o Arman Tsarukyan, que é o Dan Hooker. O problema é que o Dan Hooker tá lesionado, a gente não sabe ainda quando é que ele vai voltar, mas se não for o Dan Hooker, o melhor que ele pode fazer é se oferecer para ser reserva da luta do UFC 317. Mas assim, não vamos bater o martelo porque pode ser que Topuria ou Charles recusem essa luta. Não temos ainda a confirmação oficial do Dana White que o Tsarukyan vai ser o reserva, até porque, caso vocês não lembrem, no UFC 294, o reserva era o Matheus Gamrot. Quando o Charles saiu, em teoria, era pro Gamrot ter entrado no lugar do brasileiro, mas acabou que chamaram o Volkanovski por ser uma luta mais interessante. Enfim, vamos esperar pra ver, mas pelo menos o Arman Tsarukyan tá fazendo que nem o Gaethje, ficando sentado, cantando regra, dizendo que merece o cinturão. Até porque, se tem alguém que merece disputar o cinturão, é o Tsarukyan, não o Gaethje. E ainda falando na categoria dos leves, temos uma notícia bem interessante. Justo hoje que eu tava gravando um vídeo sobre revanches que nunca aconteceram, eu me deparo com essa notícia, de que Max Holloway está de olho no vencedor de Ilia Topuria contra Charles do Bronx. Caso ele vença o Dustin Poirier em julho, o próximo passo pra ele seria disputar o cinturão dos leves. E aí, no
universo perfeito, a melhor luta pra gente seria Charles do Bronx contra Max Holloway 2, ainda em 2025. E vou dizer pra vocês, beleza que tanto o Holloway como o Charles vão ser azarões. Eu imagino, inclusive, que Topuria e Poirier devem ser os favoritos. Dá pra viver numa realidade onde Charles vence Topuria e Holloway vence o Poirier, e no final do ano teremos essa revanche de 10 anos atrás. E vou ser ainda mais ousado, ser um pouco mais sonhador, porque essa luta contra o Poirier tá valendo o cinturão BMF. E teve a ideia, anteriormente, de colocar Charles e Max Holloway pra disputar o cinturão BMF no UFC 317. Já pensou, então, se essa luta acontece entre Charles e Holloway, e dessa vez valendo o cinturão dos leves e o cinturão BMF na mesma luta? O próprio Dana White já disse, inclusive, que se arrependeu de não ter colocado o cinturão BMF em jogo na luta entre Topuria e Holloway. E aí, será que agora ele pode corrigir esse erro, colocando Charles e Holloway na primeira luta da história do UFC a valer 2 cinturões? Porque já tivemos campeões subindo de categoria e se enfrentando, mas nunca tivemos uma luta onde 2 cinturões estão em jogo. E aí, tô sonhando demais? Tô pensando muito no País das Maravilhas? Ou vocês acham que isso pode acontecer? Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.